Mais uma vez, nós estamos aqui estudando o mecanismo de reação orgânica, diretamente da Universidade do Estado do Amapá, dentro do projeto Kekulé. Então, nós vamos ver hoje mecanismo de eliminação unimolecular, bimolecular e a unimolecular via base conjugada. Então, a primeira pergunta que se faz é o seguinte: onde ocorrem essas reações, né? Bom, essas reações ocorrem em substratos que têm bom grupo de saída, principalmente em haloalcanos. Elas são muito estudadas em haloalcanos. E aqui eu posso apresentar para vocês os principais haloalcanos onde essa reação ocorre. O haloalcano primário, tá? Também chamado de halogeneto de alquila. O secundário, tá? Você tem o halogênio conectado num carbono sp3 secundário. E o terciário, tá? Como essa reação ocorre? Bom, essa reação ela ocorre com eliminação de átomos, de grupo de átomos, e para que isso aconteça, a gente tem a intervenção do reagente, tá? Que é um reagente nucleofílico, normalmente uma base forte, uma base de Lewis. Como exemplo, a gente tem a hidroxila, como base forte, depois nós temos a metoxila, que também atua nesse tipo de mecanismo, o ânion amideto. A eliminação mais comum que se encontra nesses substratos é a eliminação 1,2 ou eliminação alfa-beta. Bom, ela apresenta esse tipo de substrato, né, onde o carbono que está ligado ao halogênio é um carbono alfa. E os carbonos vizinhos são carbonos beta. Tá? O halogênio que se trabalha normalmente é o cloro, o bromo e o iodo. Tá? O processo de eliminação sempre vai levar à formação de alceno, mais a eliminação dos átomos e grupo de átomos ao longo do mecanismo. Né? Então, ali como a gente teve a ação da base, né? Então, você tem uma base no meio reacional e essa base tem a função de capturar hidrogênio ionizável, que são hidrogênios beta. Então, a base vai e captura um hidrogênio beta, abstrai um hidrogênio beta. Em consequência, eu tenho o deslocamento do par de elétrons para se localizar entre os carbonos C-alfa e C-beta. Posteriormente, logo em seguida, você tem a partida do halogênio, que é o grupo de partida, né? Abandona o substrato. O mecanismo da eliminação 1,2. Vamos ver como é que acontece esse mecanismo. Vamos ver primeiro a eliminação unimolecular. A eliminação unimolecular, na etapa lenta, você elimina o grupo de partida, né? Então, você tem um substrato e na etapa lenta você elimina o grupo de partida através de uma cisão heterolítica. E aí você tem um processo lento endotérmico e a formação de um intermediário carbocátion. Uma vez formado o intermediário carbocátion mais o grupo de partida eliminado, você tem a ação da base, capturando o hidrogênio ionizável beta. Ao capturar o hidrogênio ionizável beta, o par de elétrons se desloca para fazer ligação entre os carbonos C-alfa e C-beta, e aí isso acontece num processo rápido e você tem o alceno, mais o ácido conjugado da base presente no mecanismo. A velocidade dessa reação, ela depende só da concentração do substrato.
Então, é uma reação de primeira ordem, porque na etapa determinante, que é a etapa lenta, você tem apenas a participação do substrato. Agora, nós vamos ver a eliminação bimolecular, também chamada de E2, né? Onde na etapa lenta você elimina o próton e o grupo de partida. Então, aqui você tem o substrato, o carbono alfa contém o halogênio, o carbono beta é o carbono vizinho. Você, com a presença da base, você captura o hidrogênio beta. Após essa captura, você tem o deslocamento do par de elétrons, formando uma ligação entre C-alfa e C-beta. E, imediatamente após, a partida do halogênio, que é o grupo de partida. Ele abandona o substrato. Esse é um processo lento, você vai obter o alceno, mais o ácido conjugado e o halogênio, que é o grupo de partida. A velocidade dessa reação, como ela acontece numa única etapa, ela depende da concentração do substrato e da concentração do reagente. Esse é um processo em uma única etapa, né? Por isso a reação é bimolecular. Agora nós vamos ver a eliminação unimolecular com formação de base conjugada, abstração do próton ionizável pela base. Então, você tem aqui uma eliminação unimolecular que passa por um carbânio. Tá? Então, você tem a base, né? Ela captura o hidrogênio ionizável, que é um hidrogênio beta, e o par de elétrons é deslocado e acomodado no carbono beta. Tá? E aí, através de um processo reversível, você tem a formação do carbânio. O processo é reversível porque esse carbânio pode capturar o hidrogênio do ácido, né, formado, o ácido conjugado formado, e retornar ao estado inicial. Bom, posteriormente, eu tenho a deslocalização desse par de elétrons, que está localizado no carbono beta, e aí eu formo uma ligação entre C-alfa e C-beta e elimino o grupo de partida, né? Então, o halogênio abandona a estrutura e aí você tem o produto formado, que é um alceno, mais o grupo de partida que foi eliminado. Os estados de transição para esses mecanismos de eliminação 1, 2. Você tem primeiro estado de transição, você vai ter quando o mecanismo é unimolecular, que ele inicia com a cisão heterolítica do halogênio que está conectado no carbono alfa. Né? Então, essa cisão heterolítica acontece aí nessa ligação, tá? E o halogênio abandona a estrutura, né? Então, você tem esse estado de transição. O outro estado de transição é no mecanismo de eliminação unimolecular também, só que via carbânio. Então, você no início do teu processo, tu elimina o hidrogênio ionizável, que é o hidrogênio de carbono beta, e gera um carbânio no carbono beta, né? Então, tá aí o carbânio gerado no carbono beta. Posteriormente, você tem a eliminação do halogênio, que é o teu grupo de partida. E o estado de transição para eliminação bimolecular. Nesse aí, você verifica que a base é um processo que acontece numa única etapa, né? A base, ela captura o hidrogênio ionizável, né? Ao capturar esse hidrogênio ionizável, o par de elétrons da ligação carbono-hidrogênio é deslocado para C-alfa, C-beta, e você vai formar uma ligação π aí, e imediatamente após você tem a eliminação do halogênio, né, que abandona a estrutura. Agora vamos ver o diagrama bidimensional de coordenadas de reação de Moore-Fowler-Jenkins para mecanismos de eliminação. Então, está aqui o diagrama, tá? A gente percebe nesse diagrama que você tem um substrato
E esse substrato vai te levar a um produto que é o alceno, né? A chegada nesse alceno pode ser por 3 caminhos. Eliminação bimolecular, aonde você tem uma reação que acontece numa única etapa, a base eliminando hidrogênio ionizável, deslocando o par de elétrons, formando a ligação π e eliminando o halogênio, né? Temos também o mecanismo de eliminação unimolecular, onde acontece mais de uma etapa, né? Nesse mecanismo, na primeira etapa, etapa lenta do teu mecanismo, tu tem a cisão heterolítica para a eliminação do halogênio, que é teu grupo de partida. Após essa cisão heterolítica, você forma o carbocátio, né? Ao formar esse carbocátio, você tem a base no meio, que vai capturar o hidrogênio ionizável beta, né, gerando o produto formado, que é teu alceno. A outra maneira é através do mecanismo E1CB, onde passa por um carbânio. É como se fosse uma eliminação unimolecular via carbânio. Então, esse mecanismo começa com a eliminação de hidrogênio beta, né? Esse hidrogênio beta ele é ionizável e pode ser capturado por uma base forte. Ao ser eliminado, ele gera um carbânio, né? Ao gerar esse carbânio, você pode ter aí o deslocamento do par de elétrons desse carbono beta, formar uma ligação π entre C-alfa e C-beta e eliminar o halogênio, formando o teu produto desejado, que é um alceno. Então, você vê que os 3 caminhos de mecanismo levam à formação de um alceno. Agora, nós vamos ver o diagrama de energia potencial para eliminação unimolecular. Então, é um diagrama que mostra a presença de intermediário. Então, você tem o grupo de partida, o teu substrato, né? Esse substrato ele vai sofrer uma cisão heterolítica na ligação C-alfa halogênio, como mostra aqui o estado de transição. Essa cisão heterolítica leva à formação do carbocátio intermediário, né? Esse carbocátio intermediário, na presença de base, ele perde hidrogênio ionizável, e gera o alceno desejado. Então, você tem a base no estado de transição, capturando esse hidrogênio ionizável e gerando o alceno, tá? Mais o ácido conjugado da base, né? Então, esse mecanismo é um mecanismo que é sujeito a rearranjo molecular por conta da formação de carbocátio. Diagrama de energia potencial para eliminação E2. Então, vamos ver agora como seria esse diagrama para eliminação bimolecular. Então, você tem o diagrama, ele acontece numa única etapa. Aqui você vai ter o teu substrato na presença de base. Essa base captura hidrogênio ionizável, desloca par de elétrons e forma uma ligação π entre C-alfa e C-beta e elimina o halogênio, como mostra aqui o estado de transição, né? Então, você vê a base ali eliminando o hidrogênio, né? O alceno sendo formado e o halogênio abandonando a estrutura. E aí você tem como produto o alceno, o ácido conjugado e o halogênio eliminado. O outro é um diagrama de energia para eliminação E1CB, que passa por carbânio, tá? Esse tipo de mecanismo, ele parte do substrato, né, onde você tem nesse substrato um hidrogênio ionizável, que é capturado pela base forte, como mostra o estado de transição. Então, você tem o estado de transição, onde a base está capturando o hidrogênio ionizável, tá? E gerando um carbânio, né, que é o teu estado intermediário. É um equilíbrio reversível, porque esse carbânio pode capturar novamente o hidrogênio do ácido conjugado
e voltar ao estado inicial. Esse carbânio ele pode deslocar a par de elétrons e nesse deslocamento eletrônico é eliminado o halogênio. E aí você chega no produto formado, que é o alceno mais o halogênio eliminado. Agora você vai ter um mecanismo aqui de eliminação unimolecular no substrato 2-bromo-2-metilbutano. Nesse substrato você tem primeiro a cisão heterolítica na ligação carbono-alfa-halogênio, gerando o carbocátio mais o halogênio que abandonou a estrutura, o grupo de partida, né? Aqui você vai ter a possibilidade, como tu está no meio básico e tu formou um carbocátio terciário, tu tem a possibilidade de um produto de substituição. Essa base pode conectar no carbocátio e gerar, em um processo rápido, um produto de substituição, formando um álcool terciário. Aqui é o modelo molecular do álcool terciário formado. Esse é um produto de substituição. A outra possibilidade é você fazer a cisão heterolítica na ligação C-alfa-halogênio, gerar o carbocátio terciário, que é o carbocátio tercipentil, né, e obter a reação de eliminação. Então, você pega a hidroxila e essa hidroxila vai eliminar o hidrogênio do carbono beta. Ela fez uma eliminação de hidrogênio de carbono beta, aí no caso primário, né? Porque se você olhar o seu carbocátio, você tem os vicinais ao carbocátio são carbonos beta primário e secundário. Então, aí a gente está fazendo uma eliminação de hidrogênio de carbono beta primário. Tá? Isso aí leva, através de um processo rápido, tu leva a eliminação de água, né, e a formação do alceno, que é o 2-metilbut-1-eno. Tá? Aqui é o produto formado no modelo molecular. Aqui você vê que não forma estereisômero, porque você tem 2 ligantes iguais no carbono sp2. A eliminação de hidrogênio beta secundário agora. Tá? Então, nós temos aqui o carbocátio e agora nós vamos eliminar hidrogênio beta secundário. Então, você tem a base capturando o hidrogênio ionizável, né? E o deslocamento do par de elétrons para C-alfa, C-beta, formando a ligação π. Esse é o hidrogênio beta secundário. Aqui você tem a base capturando o hidrogênio ionizável. E aqui você tem o deslocamento do par de elétrons na formação da ligação π. E aí você vai ter o produto desejado, que é o 2-metil-but-2-eno, que é um produto CITES-F, né? É um produto CITES-F. Por que é um produto CITES-F? Porque o alceno do produto ele tem 3 ligantes, né? Você tem 3 metilas como ligantes desse carbonos sp2 formador do produto. Tá? E aí a eliminação de água, né, que acontece ao longo do mecanismo, e aqui o modelo molecular do produto formado. Novamente, você não tem formação de estereisômero, porque você tem 2 ligantes metilas iguais no mesmo carbono sp2. A estereoquímica da eliminação é 2 agora. O substrato analisado vai ser o 2-iodo-butano. E você vai fazer uma eliminação de hidrogênio beta secundário. Né? Então, você tem aqui a estrutura, né, que é o 2-iodo-butano em projeção cella. Né? Então, aqui você tem a base, né, capturando o teu hidrogênio secundário, teu hidrogênio beta secundário.
Você verifica imediatamente o deslocamento do par de elétrons para formar a ligação π entre os carbonos C-alfa e C-beta. E a eliminação do grupo de partida, que é o iodo. Isso aí acontece através de um processo lento e você forma o alceno. Esse aí é o estereisômero cis. Aqui, se a gente olhar a projeção de Newman para esse substrato, a gente tem no carbono de trás, que é o carbono que está ligado ao iodo, você tem a presença da metila, você tem a presença do hidrogênio e a presença do iodo. Nesse carbono da frente, onde você tem o hidrogênio beta, que vai ser eliminado, você tem o hidrogênio beta, que está sofrendo eliminação, você tem a metila e você tem um segundo hidrogênio beta aí, tá? Esse é o composto que nós trabalhamos, tá? No plano, sem estar na projeção. Então, onde nós trabalhamos? Nós trabalhamos, a projeção em célula foi feita entre os carbonos C-alfa, que contém o iodo, e o carbono C-beta, que contém o hidrogênio beta secundário, tá? Então, foi aí que foi feita a projeção célula. Agora, nós vamos ver essa eliminação ela sendo simperiplanar, ou seja, hidrogênio e halogênio voltados para o mesmo lado. Então, você tem a base capturando o hidrogênio beta ionizável, deslocamento do par de elétrons para os carbonos C-alfa, C-beta, formando a ligação π, e a eliminação do halogênio, que é o grupo de partida. Esse processo é um processo lento, você tem a formação do alceno, tá? Mais a água, né? Aqui no carbono de trás você tem o iodo, a metila e o hidrogênio. No carbono da frente você tem o hidrogênio que foi eliminado, a metila e hidrogênio. Você vê que os ligantes estão todos em coincidência. Então, essa reação ela vai acontecer com baixa velocidade, por causa do impedimento espacial que se encontra o substrato. Tá? Aí você tem a presença do estereisômero cis e a reação acontece com menor velocidade. Agora você vai fazer a eliminação de hidrogênio beta secundário. Primeiro a gente vai fazer com hidrogênio e iodo antiperiplanar. Então ali você tem a base, ó, capturando hidrogênio ionizável, deslocando o par de elétrons para a ligação C-alfa, C-beta, tá? E eliminando o iodo, que é o grupo de partida. Tá? Aí você forma o estereisômero cis, né? E elimina água e iodo. Agora, se você fizer uma torção de 120 graus, você vai trazer esse hidrogênio pretinho para a posição do vermelho, ó. Tá? Então, fiz uma torção de 120 graus para fazer a eliminação do segundo hidrogênio beta secundário. Então, você tem novamente a base, capturando o hidrogênio ionizável beta, deslocamento do par de elétrons para a ligação C-alfa, C-beta, formando a ligação π e a eliminação do iodo. Aí você tem a formação do estereisômero trans. Né? Então, você vê que no caso da eliminação de hidrogênio beta secundário, eu tenho que eliminar os dois hidrogênios, para poder, dentro da estereoquímica da reação, eu visualizar o estereisômero cis e o estereisômero trans. Agora, nós vamos ver a eliminação do hidrogênio beta primário. Né? Então, você tem a eliminação do hidrogênio beta primário. Como é um carbono primário, os três ligantes são hidrogênios, então você tem aqui a hidroxila capturando um dos hidrogênios do carbono beta primário. A deslocamento do par de elétrons para a ligação C-alfa, C-beta, para formar a ligação π, e o abandono do hidrogênio, que é o teu grupo de partida. Aí você tem o produto desejado, que é um alceno, né?
mais os produtos eliminados, foram a água e o halogênio. Produto majoritário na eliminação. Para a gente saber qual é o produto majoritário na eliminação, nós vamos ver o postulado de Hammond e a regra de Zaitsev. Então, aqui nós temos um diagrama para tentar visualizar esse postulado. Então, você tem aqui, ó, o teu substrato, se você olhar, ele é formado com encadeamento de 4 carbonos e tem um bromo na posição 2. Então, ele é o 2-bromobutano. E aqui eu estou fazendo a eliminação de hidrogênio beta primário. Tá? Então, esse hidrogênio beta primário, ele é eliminado, como mostra o estado de transição. A base captura hidrogênio, desloca o par de elétrons, forma a ligação π entre C-alfa e C-beta e elimina o halogênio. Né? Esse teu estado de transição, você vê que é um estado de transição de maior energia. Então, a reação aí, ela acontece mais lentamente. E aí você vai ter o produto formado, né, que é um alceno, é um produto com maior energia, ele é menos estável, mas e forma em menor quantidade. Tá? Posteriormente, você pode continuar o mecanismo eliminando o hidrogênio beta secundário. Então, a base captura o hidrogênio beta secundário, desloca o par de elétrons, forma a ligação π e elimina o halogênio, como mostra aqui o estado de transição. Tá? Esse estado de transição é um estado de transição de menor energia, a reação é mais rápida. E você forma um produto com menor energia, mais estável e em maior quantidade. Aqui nós vimos que pela estereoquímica a gente pode eliminar os 2 hidrogênios, né, um de cada vez, secundário, beta secundário, e obter o estereisômero cis e o estereisômero trans. Então você vê que aqui está presente o postulado, né, a regra de Zaitsev, ela mostra que sempre o produto mais estável é aquele que o alceno mostra maior quantidade de ligantes em carbono sp2, né? E isso é comprovado, né? Isso é o estereisômero trans. Então, você tem esses 2 estereisômeros aí formados. Claro que esses estereisômeros têm uma pequena diferença energética entre eles. O estereisômero trans tem uma energia um pouquinho menor que a do cis. A estabilidade dos alcenos, por que a gente tem que formar produto Zaitsev, que é o produto com maior quantidade de substituinte? Você vê pela estabilidade do alceno. Então, aqui, se você pegar um bútio-eno, né? Está aqui, ó, o bútio-eno, você pegar, né, e fizer uma hidrogenação catalítica na presença de paládio, você tem essa quantidade de energia liberada na reação e você chega no butano. Né? Então, você tem essa quantidade de energia liberada e você chega aqui no butano. Se você pegar o estereisômero cis, você já vai ter uma quantidade liberada de energia, tá? E você vai ter também a formação do butano. Quando você vai para o produto trans, você tem uma quantidade bem maior de energia liberada e você chega no produto desejado. Então, esse é um processo que mostra que o alceno mais estável é o trans. E você vê que todos eles levam à formação do butano. Então, o alceno com maior número de substituintes é o alceno que se forma com maior rapidez. Agora vamos ver os produtos majoritários no alceno menos estável, porque nós vimos que os produtos majoritários sempre são os mais estáveis. Aí a pergunta que eu faço, quando é que vai haver a possibilidade de eu formar produto majoritário sendo o alceno menos estável?
Isso vai acontecer quando você tiver base volumosa no teu meio racional e impedimento espacial do hidrogênio beta. Então, vamos ver como isso acontece. Então, aqui você tem, olha, uma base muito volumosa, que é o terbutox, né? É uma base extremamente volumosa, tá? Essa base volumosa, ela vai capturar o teu hidrogênio beta, nesse caso aí tu tem um hidrogênio beta terciário, você verifica que esse teu hidrogênio beta terciário ele está bastante impedido, porque ele está conectado num carbono que está conectado também a duas metilas. Então, ele é um hidrogênio beta terciário com impedimento espacial. Aí você desloca o par de elétrons, forma a ligação π ali, entre os carbonos C-alfa e C-beta, e libera o grupo de partida aí, que é o bromo, né? E aí você vai ter esse produto aí mais estável, né? É um produto CITES-F, né? Por que ele é um produto CITES-F? Ele é um produto CITES-F porque você tem os carbonos sp2 ali todos cheios de ligantes. É mais estável, mas olha, enquanto ele forma só 27%. Então, é um produto formado em menor quantidade, né? Mas é o mais estável, ele forma aí 27%, é um produto CITES-F. Aqui você tem o substrato que fez parte desse mecanismo, que é você tem o bromo conectado num carbono terciário e o hidrogênio beta também está num carbono terciário, né? Então, aqui você tem a eliminação de hidrogênio beta terciário, tá? Então, aqui você tem agora a base volumosa capturando hidrogênio beta primário, tá? Então, ela vai capturar hidrogênio beta primário, então só tem carbono primário ligado a 3 hidrogênios. Ela elimina, desloca o par de elétrons, forma a ligação π entre C-alfa e C-beta e libera o grupo de partida, né? Aí você vai ter o produto formado, que é o produto formado em maior quantidade, tá? Ele é menos estável, mas ele forma 73%. Ele é um produto não CITES-F. Por que ele forma 73%? Porque no carbono primário, né, você não tem ali o hidrogênio beta primário, ele tem como ligante só 2 hidrogênios, ele não está impedido, né? Como ele não está impedido, ele é mais favorável de ser capturado pela base volumosa do que o anterior, que era terciário, tá? Então, aí você vê um exemplo de um produto formado em maior quantidade, 73%, e ele é o menos estável. É um produto não CITES-F, tá? E mais o álcool formado, né, que ali pela eliminação, você tem um álcool formado e o halogênio que é eliminado. Esse aqui foi o substrato que nós partimos para fazer a projeção Cella. Nós fizemos entre um carbono primário, né, que tinha o meu hidrogênio beta primário, e fizemos entre o carbono alfa, que contém o halogênio, um carbono alfa terciário, tá? Então, melinação de hidrogênio beta primário, essa daí. Era isso que eu tinha que dizer para vocês, por hoje é só.